Nesse vídeo eu vou te ensinar como utilizar a inteligência artificial dentro da gestão da manutenção para facilitar e muito o dia a dia dos profissionais dessa área. Antes de falar de inteligência artificial, é importante a gente falar de algumas outras tecnologias que estão relacionadas à gestão 4.0 que amparam a utilização da inteligência artificial, né? A inteligência artificial, tão popular atualmente, ela é uma ferramenta que analisa dados e propõe soluções, mas para que ela possa analisar esse volume de dados e propor soluções, é necessário que ela tenha um banco de dados e que ela tenha uma inteligência capaz de avaliar esses parâmetros para começar o fornecimento de algumas soluções. Então, antes de falar da IA propriamente dito, nós vamos falar de outras tecnologias oriundas da indústria 4.0 que possibilitam a utilização da IA dentro da gestão da manutenção. A primeira delas é a IoT, né, a Internet das Coisas. A Internet das Coisas é a capacidade que os dispositivos têm hoje de se conectar diretamente com a internet. A diferença da IoT para o que se tinha algumas décadas atrás, talvez 10 anos atrás, é que antigamente os dispositivos eles não eram ligados diretamente na rede, né? Qualquer dispositivo precisava da conexão com um computador e aí posteriormente isso se ligava a uma rede à internet, né? Hoje, todos os dispositivos praticamente têm uma conexão Wi-Fi. Então, atualmente, você tem um smartphone que está conectado diretamente à internet, você tem uma câmera, você tem um carro, uma chave, um dispositivo de iluminação, um sensor, né? As coisas, todas elas já não precisam mais do intermédio de um computador ou não precisam ter as informações em um card, em um SD e ser plugadas no computador para depois serem avaliadas, né? Elas já estão se comunicando diretamente com uma rede. Então essa tecnologia da internet das coisas, ela elimina a necessidade de você extrair dados de um dispositivo e depois analisar esses dados. As coisas estão todas conectadas, gerando dado em tempo real. Depois disso, nós temos a computação em nuvem e o Big Data Analytics, né, que é a capacidade de eu armazenar esses dados todos sem a necessidade de um servidor físico. E eu tenho tecnologia que me possibilita analisar um grande volume de dados. Também não adianta eu ter 300 dispositivos gerando dados e esses caminhão de dados não ter a tecnologia necessária para fazer a análise desse volume de informação, né? Então, as empresas hoje têm seus bancos de dados em nuvem e eu consigo acessar um software sem a necessidade de ter aquilo instalado no meu computador, sem a necessidade de eu ter um servidor, né? Eu consigo acessar softwares que a gente chama de web, que estão ligados diretamente na internet, né? Então, os dispositivos geram dados, jogam para um banco de dados que está na nuvem, né? E essa nuvem tem a tecnologia para analisar esse banco de dados, né? E para tomar as mais variadas decisões possíveis. E é aí que a gente entra com a inteligência artificial, né? Tendo um grande volume de dados gerado por uma série de dispositivos diferentes, eu tenho parâmetro suficiente para que uma máquina faça análise desses dados e comece não somente a seguir programações, mas a propor soluções com esses dados. Ela vai aprendendo com os dados, é o que a gente chama de machine learning. Ela aprende com os dados que são fornecidos e ela é capaz de fazer soluções a partir desses dados. Se nós temos dispositivos que coletam dados da operação, por exemplo, sensores de temperatura, sensores de pressão, sensores de tempo de operação, sensores que monitoram o nível de iluminação, né? Dentre outros sensores, e tudo isso está comunicando diretamente com o banco de dados na nuvem, né? Eu posso ter uma inteligência artificial que vai avaliar esses dados e a partir daí ela vai começar a entender o comportamento dos parâmetros que esses sensores estão monitorando. Então a inteligência artificial pode vir no sentido de ser um mentor para a gestão da manutenção, traçar estratégias completas de gestão da manutenção simplesmente com os dados que ela já está aprendendo ali da coleta que ela faz na própria operação. Então, daqui para o futuro, nós teremos com cada vez mais frequência inteligências artificiais que traçam planos de manutenção sozinha, inteligências artificiais que cadastram uma série de máquinas com base em alguns parâmetros, inteligências artificiais que monitoram algum nível de alguma característica técnica e emitem alertas automatizados
para que seja feita alguma intervenção de manutenção e ainda para mais variadas decisões possíveis da gestão da manutenção. Então eu vou ter uma inteligência artificial onde eu vou falar, olha, eu tenho uma equipe de manutenção de 10 pessoas e eu preciso fazer manutenção em 5 máquinas diferentes, que é uma injetora de termoplástico, um torno CNC e um compressor e, sei lá, X máquinas, né? Eu tenho essas máquinas, tenho essa equipe. Qual é o melhor planejamento de manutenção que eu posso fazer para aproveitar ao máximo a disponibilidade da minha equipe e para separar tarefas por nível de competência, tarefas de cunho elétrico, tarefas de cunho mecânico, e a inteligência artificial vai traçar esse planejamento todo da manutenção com base em poucos parâmetros fornecidos, porque ela já vem coletando dados que emanam no processo produtivo. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a inteligência artificial aplicada à gestão da manutenção, a Fractal tem os agentes da AI que estão diretamente ligados com o CMMS, né? Com poucos comandos você é capaz de fazer uma série de funções diferentes do software, como cadastrar um ativo, guardar um documento técnico, até mesmo definir uma criticidade e um plano de manutenção. Se você quiser conhecer um pouco mais, basta clicar no link que está aqui na descrição que você vai poder ter acesso a esses agentes da AI.